A vocês que nos acompanham virtualmente, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Hoje então, nós falaremos um pouquinho de mais uma das parábolas de Jesus, que sempre nos acrescentam, que sempre nos ensinam muito, né? E toda vez que eu releio uma parábola, né, eu fico pensando há quanto tempo, nesses últimos 2000 anos, nós estamos lendo essas parábolas e insistimos às vezes em não entender. Às vezes por questão mesmo de maturidade, né, espiritual e intelectual, e às vezes mesmo por teimosia. A questão é que todos nós conhecemos a maioria das as parábolas, alguns mais, outros menos, outros esquecem, de tempo em tempo tem que reler, mas na atual conjuntura, na situação atual em que nós felizmente encontramos a doutrina espírita, ou independente da religião que cada um professe, que nós encontramos a caridade e o amor verdadeiro de Jesus no nosso relacionamento com o próximo, né? A parábola do filho pródigo vai poder ser contextualizada e nós vamos tentar refletir um pouco de forma que retiremos ensinamentos para hoje, para colocarmos em prática, né, na nossa atual existência. Então, eu retirei a passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos de 11 a 32. E para começar, para a gente contextualizar, né, vamos trazer aqui a definição do que é pródigo. É um adjetivo, né, e é um adjetivo atribuído àquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. É aquele indivíduo gastador, esbanjador ou perdulário, né? Muitos de nós muitas vezes exageramos um pouco, né? Então, não como o filho pródigo, eu espero, mas é um adjetivo que acompanha o nosso dia a dia e facilmente, não somente na questão de gastar bens materiais, né? Nós vamos trazer isso aqui também para os bens espirituais que a gente muitas vezes dissipa, né? Que a gente abre mão e que vão nos fazer e que vem nos fazendo falta ao longo das nossas últimas encarnações. Para começar então, eu gostaria de fazer uma contextualização sociocultural naquela época, né? A respeito da forma como muitas pessoas e muitos agrupamentos de pessoas viviam, tá? Então, socialmente, nós devemos lembrar que as pessoas se organizavam em vilas e aldeias de tamanhos modestos a pequenos. Então, as pessoas viviam reunidas em aldeias e vilarejos. Para os judeus, né, havia na sua educação, na sua constituição familiar, né, eles prezavam muito a estrutura patriarcal, ou seja, havia um extremo respeito à figura do pai. A mãe, naturalmente, né, tinha as suas atribuições e muitas vezes ela cuidava da educação dos filhos dentro de casa. Mas esse respeito ao pai como a figura central da família era uma característica marcante ali dos povos na época de Jesus. Nós vamos observar aqui uma situação em que a herança de um filho vai ser requerida antes da morte do pai. É um movimento, é uma condição que não é muito peculiar, não é o normal de acontecer, uma vez que após a morte do pai, os bens desse pai eram herdados pela família e pelos filhos, tá? E que aqui vai acontecer de uma forma diferente. E finalmente,
existe também na decisão deste filho pródigo um ato de desrespeito à própria família e a todos os aldeões da comunidade, porque como a estrutura familiar era a mesma, né, todos eles acreditavam que os valores e os princípios devessem ser respeitados dessa forma, tá? Então, a nossa parábola ou a nossa história, né, começa assim. Olá, boa noite, bem-vindos. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tem um detalhe muito interessante aqui, que o filho recebeu a sua parte da herança, naturalmente ele estava abastado de bens materiais e gastou tudo. E chegou ao ponto de procurar emprego para cuidar de porcos. Os porcos aqui têm um sentido particular, porque eles já eram tidos pelos judeus como animais imundos. Então, a última coisa que alguém gostaria de fazer ou que se prestaria a fazer naquele tempo seria cuidar do porco. E ele, né, que estava numa situação muito complicada, nem a comida dos porcos ele tinha direito de comer, mesmo tendo vontade. Então imagine a situação, né, em que esse filho se encontrava. Era realmente para ilustrar, né, a pior situação, a pior condição a que um ser humano naquela época na sociedade podia alcançar, tá? E aí então nós vamos entrar nos detalhes da parábola, tá? Em primeiro lugar, nós temos um filho que decidiu se aventurar, né? Se arriscar numa aventura de uma vida fácil e baseada somente nos prazeres materiais e mundanos que ele considerava importantes naquele momento. Ele utiliza a sua herança irresponsavelmente, como nós vimos na passagem do texto. Ele passa de abastado a uma situação de grande miséria e busca o trabalho para sobreviver. Ele passa fome, dificuldades e chega ao ponto de ter que cuidar dos porcos. Então ele tem, naquela experiência, a vivência das piores amarguras que ele podia experimentar. Ele chega realmente ao que a gente costuma dizer hoje como fundo do poço. E, naturalmente, o ideal é que todos nós, quando chegamos a uma situação muito difícil, aquilo nos leve a um entendimento, a um aprendizado e a um arrependimento. Porque somente o arrependimento pode nos colocar num movimento de buscar ajuda e de querer se tornar melhor, alcançar uma posição melhor do que aquela em que nós nos encontrávamos. E aí a nossa parábola continua. Caindo em si, ele, o filho pródigo, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Observem que para ele agora, que era o filho, ser tratado como um dos empregados do pai já estava muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. A seguir, então, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, eu imagino, às vezes, quando eu estou lendo, eu imagino a cena, né? A beleza da cena. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O mais interessante quando a gente visualiza essas cenas é pensar que as parábolas de Jesus eram histórias inventadas, né? Então ele era um ótimo roteirista, né? Era um excelente contador de histórias. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí começa o grande ensinamento dessa parábola para todos nós. Quando ele decide voltar para casa, ele, na verdade, não tinha apenas a questão do seu arrependimento próprio para ser resolvida. Ele tinha dois outros problemas para resolver. Ele tinha primeiro que conseguir o perdão do pai, que ele próprio havia desonrado no momento em que ele pediu a herança, a parte dele, antes da morte do pai. Ele tinha que também conseguir de volta, né, o respeito da aldeia, da vila onde ele morava. Por quê? Porque quando ele desrespeitou o pai, ele também desrespeitou os outros moradores, principalmente os mais velhos. E aí, talvez o maior dos problemas, a sua reconciliação com seu irmão, né? O irmão que nós vamos ver já já reage diante da situação de uma forma aparentemente totalmente inesperada, né? Então, quando ele volta, nós vamos encontrar o significado da reação desse pai que havia sido desonrado pelo filho, mas que no fundo do seu coração tinha uma tristeza enorme e considerava que havia perdido aquele filho. Tá? Ele não só considerava ter perdido o filho, como ele vai relatar logo após que aquele filho havia morrido. E ele, então, perdoa e recebe o filho com beijos e braços abertos. Além disso, ele vai promover uma celebração pelo retorno desse filho, que vai representar diante de toda a aldeia como se ele quisesse dizer: estamos todos resolvidos, estamos reconciliados e aquele problema, aquela desonra que esse filho tinha imputado a mim, não mais existe. E se não existe para mim, não deve existir para mais ninguém, já que ele tinha sido diretamente atingido pela ação do filho. Então, quando o pai celebra, faz aquela festança e convida todas as pessoas, tá, pelo retorno, para celebrar o retorno do filho, ele está querendo colocar realmente um ponto final naquele problema que ficou lá atrás. Então, aí uma representação desse retorno e desse pai que recebe o filho de braços abertos. Só um instantinho. Ok. Continuando, no versículo 22 nós temos: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que nós podemos concluir ou tentar absorver, entender na reação desse outro filho? O outro filho que diz que estava o tempo inteiro trabalhando a serviço do pai como um escravo, devotado, sem desobedecer às suas ordens, né? E se irrita pela festa e pela alegria do retorno do irmão. Ele se revolta contra essa atitude do pai. Ele se torna irado, ele se toma de ira, ou seja, não é simplesmente uma revolta, é uma raiva, é um desgosto num nível extremo, né, a ponto de ser tratado como ira em relação ao seu pai. Ele não se conforma por sempre ter seguido as leis, respeitado o pai, mas no fundo o que ele queria mesmo era ter feito a mesma coisa que o irmão. Porque quando ele compara as atitudes que ele tinha com o pai dele, de obediência, de respeito e de cuidado da propriedade, dos bens que eram deles ali, da herança, né? E recrimina o que o irmão tinha feito, né? A gente sente ali um sentimento de que se eu tivesse feito a mesma coisa, então, era melhor do que ter me posicionado ou me colocado da forma que eu venho fazendo há tantos anos. E isso acontece muitas vezes porque nós somos omissos e não temos coragem, a coragem que o filho pródigo teve de dar um passo à frente e muitas vezes arriscar. Percebam que eu não estou dizendo que nós devemos colocar tudo à prova ou tudo a perder. Mas, muitas vezes, nós precisamos ir um pouco além e experimentar para nós termos certeza até mesmo do que é certo e do que é errado. Nós ainda estamos nesse estágio e nós fazemos isso com uma frequência muito maior do que a gente às vezes imagina. A questão é não ter o medo e ter essa consciência de que nem tudo pode estar perdido. O que esse irmão que ficou lá enquanto o outro saiu de casa, muitas vezes pode ter pensado e ter tido a vontade de fazer e não fez. Então, quando a gente fala na parábola do filho pródigo, concordam que o filho que saiu é visto como aquele que teve a atitude negativa na história? E nós nunca paramos para prestar atenção que, além do filho que saiu, existem também questões a serem observadas no filho que ficou e que, quando o irmão retorna, se revolta e se toma de ira contra o próprio pai. Por essa razão, né,
eu vou sugerir, então, que a parábola do filho pródigo seja agora entendida como a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque mesmo ali estando dentro de casa e aparentemente respeitando a lei e a ordem, o pai, a figura do pai, internamente existia uma série de arestas que aquele filho precisava aparar, incluindo ser compreensivo, incluindo ter compaixão, incluindo se tornar benevolente com o retorno do próprio irmão. E muitas vezes, todos nós nos comportamos das 2 formas. Ele não ficou porque ele era bonzinho, ele ficou porque ele era acomodado. Perfeitamente. Ele não ficou porque era bonzinho e que era aquele filho perfeito aos olhos do pai. É porque era acomodado. É aquela história de tá bom, tá conveniente ficar aqui, deixa tocar o barco até que, né, alguma coisa maior aconteça. Então, muitas vezes, nós pecamos por omissão nas nossas atitudes também. E nós precisamos ter essa consciência, porque muitas vezes, por omissão, nós usamos isso como desculpa para justificar consequências das nossas atitudes. É aquela história, não basta não fazer o mal, mas deixar de fazer o bem. Não é verdade? Então, a parábola dos 2 filhos perdidos, ela traz uma série de entendimentos. E, no nosso caso, à luz da doutrina espírita. Eu sempre costumo dizer, em todos os estudos que eu preparo aqui para nós, que é muito importante a gente estar sempre ainda muito atrelado às escrituras, principalmente aos evangelhos. Por quê? Porque a riqueza dos detalhes que estão ali, hoje, com a literatura e com a experiência de leitura que nós já temos das obras espíritas, muitas vezes você vai ler ali e finalmente você vai conseguir fazer a conexão com o ensinamento que Jesus quis trazer há 2000 anos. A maioria de nós está há 2000 anos tentando entender o Evangelho. Porque se não estivéssemos, a gente não estava aqui passando por uma série de situações para buscar justamente o nosso melhoramento, né? Então hoje, à luz do Espiritismo, o resumo que a gente vai fazer da parábola dos 2 filhos perdidos, né, é o seguinte: a herança foi dada ao filho ainda em vida. Não é uma atitude comum, mas observem a benevolência desse pai. Observem o cuidado desse pai de propiciar ao filho essa experiência. Quer ir, meu filho? Vai então. Né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? A gente vendia. Então, esse filho parte para viver a vida. A herança é consumida e vem então as dificuldades, que o leva a uma situação extrema e a reflexão da sua própria atitude, que é o que nós devemos fazer primeiramente quando nos deparamos com as dificuldades na nossa vida. Tudo tem um porquê. Nada acontece senão por providência divina. Muitas vezes a gente insiste um pouco mais em alguns descaminhos, né? Mas ainda assim nós temos que lembrar que nós temos Deus, Jesus e a espiritualidade amiga que está sempre ali, né? Tentando minimizar os nossos tropeços e nos recolocar no caminho. Vem o arrependimento, ele retorna ao pai e ao lar. Vem então a revolta do irmão mais velho, e aí para todos nós uma grande lição de vida. Uma lição de vida para a vida cristã. Quem é quem nessa história?
Nós somos a aldeia. Nós todos somos moradores da aldeia. Nós fazemos parte e constituímos o reino de Deus. Todos nós, eu e vocês, todos somos filhos ainda perdidos, que sempre voltamos e podemos voltar para o abraço do Pai. E o Pai é o nosso Pai maior. Então agora vamos tentar conectar e contextualizar para cada um de nós, nas nossas vidas, qual é a lição dessa parábola. O que nós podemos entender finalmente e aplicar na nossa vida. Muitas vezes, nós mesmos, faltou um S, me perdoem aí, por iniciativa própria buscamos nos distanciar de Deus, ou seja, foi o que o filho pródigo fez. O pai estava ali por perto, provendo tudo o que ele precisava, oferecendo uma condição tranquila de vida, e ele tomou a decisão de fazer o quê? Pegar a parte dele e se distanciar do pai. Ou seja, o filho pródigo se distanciou do pai maior. Então, muitas vezes, por insistência, por uma certeza muito grande de que estamos tomando a decisão certa, nós vamos seguir num caminho que nos afasta momentaneamente do Pai. Simplesmente para quê? Para vivermos ilusões e aventuras materiais. Para buscar pessoas e experiências que não acrescentam ou pouco acrescentam às nossas vidas. Gente, isso é tudo normal. Na vida de todo mundo, em algum momento, isso aconteceu ou vai acontecer. Nós, muitas vezes, nos distanciamos do Pai por valorizar ter e não ser. E muitas vezes nós atribuímos até, para ir um pouco além, as pessoas que passam por nossa vida, nós atribuímos o valor delas ao que elas têm e não ao que elas são. Que cai na mesma questão. E aí, qual que é a saída? A nossa única saída nesses casos é experimentar o fundo do poço. Porque é no fundo do poço que nós vamos nos reerguer, que nós vamos bater o pé lá no fundo e dar aquele impulso para novamente chegar à superfície da água e continuar subindo. Então nós devemos nos lembrar de uma coisa que nos foi dada desde a nossa criação enquanto espíritos imortais, que se chama misericórdia divina. É o nosso Pai que não nos abandona e que nos tem, como qualquer pai, nos tem e nos quer muito bem como filhos. A misericórdia divina é infalível, é infinita. O Pai está sempre de braços abertos para nosso retorno. Todos cometemos erros, menores ou maiores, por mais ou por menos tempo. Alguns de nós vão cometer erros e vão persistir neles por mais tempo, até caírem em si e compreenderem que não mais vale a pena seguir aquele caminho. Outros, mais rapidamente. A grande maravilha da doutrina espírita é não cobrar de nós nenhum tipo de responsabilidade, a não ser a responsabilidade pelos nossos atos. A doutrina não te obriga a nada. Faça aquilo que você bem entender. Agora, existem parâmetros, existe o certo e o errado, existe o amor e a caridade, e existem atitudes contrárias a isso. Qual é o caminho que você decide seguir? Perfeitamente, o seu livre-arbítrio está aqui para essa finalidade. Agora, na hora que agir, tenha em conta da consequência dos seus atos, porque é só você que pode responder por eles. E os erros são necessários ao nosso crescimento. Nós estamos cansados de saber disso.
Muitas vezes a gente erra por um pequeno deslize, por ignorância ou por insistência, porque a gente tem consciência de que aquilo não vai funcionar, de que não é o melhor caminho. A gente esquece do não faça aos outros aquilo que não quererias que te façam, né? E aí a gente acaba cometendo ações que nos fazem arrepender depois. Mas nunca é tarde para voltarmos para casa. Nunca é tarde para voltarmos para a nossa aldeia. Nunca é tarde para reconhecermos e pedir de novo a Deus que nos estenda a mão e nos abra os braços. Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor vergonha de que Ele vai estar sempre lá. Muitas vezes a gente age com Deus como se estivéssemos agindo com os nossos próximos aqui. Muitas vezes a gente esquece que a nossa comunhão com Deus e a nossa proximidade com Ele é aquela de pai para filho. E a gente às vezes fica preocupado nas palavras que vamos usar, se elas são bonitas, apropriadas ou não, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque é uma conversa franca, de pai para filho, de filho para pai. E Ele vai estar lá nos esperando. Deus vai estar nos aguardando e vai nos perdoar sempre. Isso sempre aconteceu. Por causa disso, muitas vezes, nós usamos a conveniência de continuarmos errando porque sabíamos que era só pedir perdão. Certo? E por causa disso, por causa dessa frequência de achar que pedir perdão resolvia tudo, nós estamos a encarnações inúmeras, né? Mas agora já é tempo de mudarmos de vez de atitude, ao invés de ficarmos sempre buscando pedir perdão. Porque se você acertar mais, se você buscar ser melhor a cada dia, você vai ter menos necessidades de cometer erros para ter que pedir perdão. E assim nós vamos galgando degraus a cada dia e a cada nova encarnação. Então, dessa forma, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu agradeço por tudo que todos esses últimos meses nós tivemos que passar para nos conscientizarmos de muitas coisas que não estavam sendo feitas da forma correta. E agradeço pela oportunidade de estar conseguindo voltarmos com a nossa casa funcionando aos poucos, para receber todos aqui em breve, cada vez mais cheia, porque nós sabemos da necessidade e da importância que esse encontro presencial aqui tem na vida de muitas pessoas. Então, que Deus abençoe a todos nós e muito obrigado. Uma boa noite.